Salmo capítulo 60, versículo 12 diz assim: em Deus faremos proezas, porque Ele é que pisará os nossos inimigos. Quem é que vai pisar os nossos inimigos? É Deus. Então, primeira coisa que o Espírito de Deus me fala nessa hora: não te preocupe com os teus inimigos, preocupa-te em saber se a tua vida está em Deus, porque é em Deus que nós faremos proeza. Então você tem que estar em Deus para que Deus realize proezas, que você faça proezas através da palavra e do Espírito de Deus. E os inimigos? Não te preocupe com ele. Você leu lá? Deus, o Senhor, pisará os nossos inimigos. Não somos nós que pisaremos. Deuteronômio capítulo 20, não diz lá, versículo 1? E tu, quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e vires carro e povo em maior número que tu, deles não terás temor, porque o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, é contigo. Glória a Deus. Deus não te chamou para viver preocupado com o inimigo, preocupado com doença. Existe um plano que Deus traçou para a nossa vida quando entramos no reino dele. Glória a Deus. Quem pôs início nesse plano é Deus, quem põe fim nesse plano é Deus. Amém, Senhor. Doença não te arranca do plano que Deus traçou. Glória. Diabo não te arranca diante do plano que Deus traçou. Demônio não te arranca do plano que Deus traçou. Mas se você se desviar do plano que Deus traçou, uma bactéria, um micróbio que só pode ser vista por microscópio, ele acaba com a tua vida, te bota no leito de hospital. Um micro-organismo praticamente invisível aos olhos humanos, ele te põe debaixo da terra, morto e sepultado, para te mostrar que todas as coisas estão debaixo da ordenança de Deus. Se eu estou andando no caminho da palavra, Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, a tua palavra, na qual caminhará o justo e não tropeçará. Se eu estou andando pela palavra, e estou com a minha vida em Deus, e sei que o Espírito dele está em mim, quem vai me mover dessa terra? Quem vai me tirar dessa terra se Deus não permitir? E se a minha vida está em Deus, e Deus me arrancar dessa terra, acredite, o plano dele já foi concluído na minha vida. Ele não te arranca dessa terra sem antes concluir o que ele te chamou para fazer. Mas o que são proezas? Proezas são feitos, manifestações extraordinárias, ou seja, manifestações anormais, manifestações sobrenaturais. Isso são proezas. São realizações nunca vistas antes. São realizações que não estão escritas em lugar nenhum. São acontecimentos inéditos. São proezas. E qual é as 5 características que existem na vida de quem foi chamado por Deus para fazer proeza? Quais são? Primeira, conhecer Deus. João 5,39: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Se tu não conhece Deus, você está perdido, você não vai ver nada. O primeiro passo é conhecer Deus. Conheceu? Aí entra Oséias 6,3. Conheceu? Então conheçamos e prossigamos. É o segundo passo, se você quer ver proezas. Quer ver proezas em Deus? Prossiga no conhecimento de Deus. Não pare aí onde você está. Prossiga. Deus é poderoso para fazer muito além do que tu pede, muito além do que tu pensa, muito além do que tu espera e muito além do que tu imagina e muito além do que você está vendo. O segundo passo é esse. Conheceu? Prossiga. Prossiga em conhecer a Deus. Tem que prosseguir. Lembra de Pedro? Se é para ter parte contigo, não quero que lave somente os pés. Para ter parte contigo não é somente os pés, é os pés, as mãos e a cabeça. Ou seja,
Eu quero ter um amplo, pleno conhecimento do poder dessa palavra. Então, a proeza é prosseguir. Tem que prosseguir. Terceiro ponto, para quem quer ver proezas, santifique-se. Santifique-se, como diz a Escritura, na verdade. A palavra de Jesus é a verdade. Se você não se separar com uma vida de santificação das prostituições, imundícias, adultérios e idolatrias que tem nessa terra, a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá Deus. Não vai ver proeza de Deus, não vai ver nada de Deus. Então eu preciso conhecer a palavra de Deus. Eu preciso prosseguir em conhecer a Deus. Eu preciso me santificar na palavra de Deus. Eu preciso ter uma vida de intimidade com Deus. É o quarto ponto, é oração. Oração é uma conversa íntima. Oração é um diálogo, não é um monólogo. Você está falando, Deus está te ouvindo e te respondendo. Deus está falando, você está ouvindo e está respondendo. Isso é oração. Eu creio no Deus que fala e sou prova viva que esse Deus fala, senão não estaria hoje aqui. A voz do Senhor é poderosíssima, como diz a Escritura, é como o som de muitas águas. Então é oração, é intimidade. Ninguém que leva uma vida relaxada de oração vai ver proezas de Deus. Proeza de Deus é só para quem leva uma vida séria, uma vida santa, uma vida de compromisso, uma vida de oração íntima com Deus. São esses que veem proeza. E o quinto ponto é isso. Número 5. Para ver proeza de Deus tem que ter compromisso. Às vezes você está mais comprometido com o teu patrão, que te paga um salário mínimo, e que você tem pânico de ficar sem aquele salário mínimo, porque você diz, o que é que eu vou fazer se eu perder o meu emprego? Quem tem uma vida de proezas diz assim, o que é que eu faria se eu perdesse o meu Deus? O que é que eu faria se eu perdesse a intimidade com esse Deus, que fez descer pão e água do céu pela mão de um anjo, e colocou nos pés de um carvalho onde um homem de Deus estava deitado, cansado, afadigado da caminhada do dia a dia, caminhando pelo deserto. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites sobre a face dessa terra. O que eu faria se eu não tivesse esse Deus? Glória a Deus. Então quem quer ver proeza, quem conhece Deus e quer realizar proeza, tem atitudes diferentes. As pessoas te chamam para orar, para Deus curar, você pede para Deus trocar. Conhecemos um Deus que vai muito além de curar um órgão doente. Ele vai muito além de curar um órgão doente. Ele tira o órgão doente e bota um órgão novo no lugar. Esse é o Deus que eu conheço, eu já vi inúmeras vezes ele fazer isso. Os médicos depois viram lá, primeiro eu vi, porque eu criei. Aí foram fazer exames, os médicos testemunharam. Esse pulmão não é o pulmão de uma pessoa que fumou tantos anos. Esse pulmão aqui não é de quem teve câncer. Esse pulmão aqui não é de quem teve aquilo. Esse pulmão aqui não é disso. Essa chapa aqui não é de uma pessoa que estava morta. Não é possível. Deus é poderoso. Proezas, realizações extraordinárias, coisas extraordinárias nunca vistas antes. Quer ver um exemplo bíblico disso? Deus, quando chama para fazer proeza, Ele quer ousadia da vida da pessoa. Moisés chegou na beira do Mar Vermelho, e agora? Deus é poderoso para exterminar o exército egípcio todinho, fazer eles virar poeira e se misturar com aquela areia. E o povo construir um barco, esperar um barco, atravessar o Mar Vermelho, chegar do outro lado, ou desviar, procurar outro caminho. Deus pode fazer isso. Mas o nosso Deus é Deus de proezas e de milagres extraordinários. Ele fez um caminho seco aparecer no meio das águas e mandou aquele que confiava nele entrar nele. Glória a Deus. Aí com os pés secos, caminhou pelo meio de um mar, quilômetros andando no meio de um mar, até chegar do outro lado da margem. E aqueles que não conhecem o Deus de proeza, que não sabem como esse Deus opera, que não crê nas operações desse Deus, entraram no meio, foram juntos, exércitos de faraó, os egípcios, e foram sepultados debaixo daquelas águas. Até pouco tempo foi achada ainda resíduos, ossadas daquela época, de milhares de anos atrás, debaixo das águas do Mar Vermelho.
Carruagens típicas da época, ainda debaixo do Mar Vermelho, sabe por quê? Porque só vê proeza de Deus quem confia em Deus, quem conhece Deus. Quem conhece Deus tem uma vida diferente. Do crente que conhece Deus, o diabo vem por um caminho, até pode vir, mas por 7 diferentes vai fugir da presença dele. Quando vê, não, aquele ali tem marca de sangue, aquela ali conhece Deus, mas o crente que não conhece Deus, esse o diabo não somente anda com ele, entra na casa dele com ele, dorme com ele, caminha com ele, ainda leva ele para a igreja, porque sabe que o lugar que ele está não é igreja, não tem ousadia, não tem a palavra de poder, é uma vida social, uma vida relaxada que não vai prestar para nada. O diabo pega esse no colo e bota lá dentro. Tem lugares por aí com o nome de igreja que o diabo é o maior interessado que a pessoa não saia de lá. Por quê? Porque ele está dominando lá, está dominando os púlpitos, está dominando lá a vida daqueles homens mercenários que pedem dinheiro à torta e à direita para os outros. Então ele quer que a pessoa continue lá. Ele só mudou a fachada, mas o engano é o mesmo. Agora, quem conhece o poder dessa palavra, diz como disse Pedro e João na porta do templo, para aquele coxo: não tenho ouro e não tenho prata, mas o que tenho eu te dou, em nome de Jesus o Nazareno. Levanta-te e anda. Esse é o Deus que te mostra, que te chamou para fazer proeza. Se estão olhando para você e não estão vendo Deus, é porque você ainda não serve Deus. Mas se olharem para você e falarem, como eu já ouvi falar: eu quero conhecer o Deus que você serve, eu quero que você ore por mim, eu quero que você interceda por mim, porque eu sei que tem Deus na tua vida. Ora, porque eu sei que Deus vai operar. Aí você está no caminho, sem que você abra a boca e diga que você é isso ou você é aquilo, porque não tem título maior no reino de Deus dado aos homens que não de servo, serva. Não tem título superior a esse dado aos homens na terra. Servo de Deus, serva de Deus. É desses que o diabo foge, é desses que o diabo tem medo, é desses que ele sai em disparada, é desses que ele sai confuso, que ele sai tonto. Ele não entende como aquele homem ainda está de pé, aquela mulher está de pé, tantas investidas, tanto prato que ele oferece. Mas o homem de Deus, a mulher de Deus que faz proeza, que leva uma vida de conhecimento de Deus, uma vida de prosseguir em conhecer a Deus, uma vida de santidade, uma vida de oração, uma vida de comprometimento, não se entrega, permanece firme, como Jó permaneceu e disse: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim ele se levantará nessa terra, e ainda com esses olhos eu verei a glória do meu Deus, o Todo-Poderoso. Esses são os que fazem proeza, aqueles que oram e creem que muito além do que estão pedindo ou pensando vai acontecer o milagre, vai acontecer a realização, muito além do que está pedindo ou que está pensando. Os feitos de Deus vão se manifestar de uma maneira extraordinária. Esses são os que fazem proeza. Esconde essa palavra dentro do teu espírito, dentro do teu coração. Salmo 119, versículo 11, fala o que Davi falou: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Esconde ela lá. Esconde a palavra lá dentro do teu coração. Esconde ela dentro da tua alma, dentro do teu ser, porque em Deus faremos proeza. Amém? Em Deus faremos proeza. E que o Espírito desse Deus nos alimente com essa palavra. Esconda ela no nosso espírito, e a Ele seja toda a glória, porque sem Ele nada podemos fazer.